de Jesus. Hoje acordei caindo de falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou um sol tão lindo e aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez viver. Senhor, nós oramos nesta manhã pelas nossas crianças, nós as abençoamos no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor derrame sobre elas da sua presença, ó Pai, dando sabedoria, para que elas possam aprender da sua palavra, ó Pai. Nós oramos, abençoamos este ministério, os líderes, o Fábio, a Inha, todos os professores, ó Pai, que sejam capacitados pelo Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez viver. Pode se assentar. Eu fiquei interessado nesses brinquedos aí do Dia das Crianças. Eu acho que a gente podia estender, né? Crianças, adolescentes e pastores. Beleza? Depois vocês falam para o pastor Vilela lá então, tá bom? Muito bem, eu quero compartilhar da palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs, porque nós entendemos que é a palavra que muda e transforma a nossa vida. O seu desejo, a sua intenção tem que ser exatamente essa. Qual a intenção? De compreender a palavra. E ao compreender a palavra, a intenção de aplicar a palavra intensamente na sua vida. Porque é isso que muda e transforma a nossa história. Amém? Você tem aí o desejo de ouvir a palavra de Deus? Amém? Glórias a Deus. Se você tem esse desejo, com certeza a palavra de Deus vai entrar no seu coração. E depois o Senhor vai derramar do seu poder, da sua unção, para que você saia daqui capacitado a aplicar essa palavra com toda a intensidade na sua vida. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Eu quero ler com vocês nessa manhã, do versículo de número 27 até o versículo de número 36. Mas antes de ler, deixa eu falar algo para você. Tem alguns textos na Bíblia que são difíceis. São difíceis não no sentido de entender aquilo que está escrito. Não é essa dificuldade. Mas são difíceis por gerar um desafio, não do entendimento, mas do desafio de aplicar aquela palavra. O que eu quero dizer é o seguinte: nem tudo que está escrito na Bíblia a gente gosta.
E não fica me olhando aí com esse olhão grandão, não, que é a realidade. Nem tudo que a gente lê na Bíblia, você diz assim, ah, que legal, né? Isso aqui tá maravilha, eu vou aplicar isso na minha vida, não vou ter dificuldade nenhuma. Não é assim. Tem alguns textos da Bíblia que quando nós lemos, a nossa alma, ela é chacoalhada, né? A nossa alma, o nosso coração é rasgado. São textos, às vezes, fácil de entender, é um texto fácil de entender, porém, com muita complexidade no sentido de aplicar aquilo que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Porém, né, não nos tira a responsabilidade de vivermos a palavra integralmente. Quando você ler a Bíblia, mais uma vez falando, vai ter textos que você vai falar assim, legal, isso aqui está jóia, vou aplicar na minha vida. E vai ter textos que você vai ler e você vai falar assim, ah, isso aqui é muito difícil, isso aqui nem deveria existir na palavra de Deus, né? Será que Deus não se equivocou? É esse pensamento que vai surgir. Porém, eu quero dizer algo, né? Independente do sentimento que brota no seu coração, quando você lê a palavra de Deus ela tem que ser vivida integralmente, na sua totalidade. Então, não faça aí seccionamento da palavra de Deus, né? Cortando aquilo que você gosta e trazendo para a sua vida, e aquilo que você não está muito a fim de praticar, você corta e joga fora. Não pode ser dessa forma. Então, a palavra de Deus, ela é vivida integralmente. Tudo que está contido dentro da palavra de Deus é para as nossas vidas e tem um motivo. Existe um motivo que Deus permitiu que estivesse registrado nos livros da Bíblia, nos textos sagrados. É a mesma coisa a igreja, né? Tem muita gente que diz assim, ah, eu amo a Jesus, mas eu não gosto da igreja. Alguém já ouviu isso? Não precisa levantar a mão, né? Ah, sim, eu amo a Jesus, Jesus é 10, Jesus, mas a igreja, eu não gosto da igreja, eu não gosto de ir na igreja. Ah, pastor, a igreja, instituição, estrutura, pode me salvar? Não, né? A igreja, estrutura, não te salva. Quem te salva é Jesus. Porém, Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. E a palavra nos diz que nós devemos ir na igreja. Está entendendo? Que a vida não é somente feita daquilo que nós gostamos, né? Que fazer o certo muitas vezes vai envolver, né, essa disposição, né, de nos inclinarmos e com toda a dedicação em pontos, em áreas da nossa vida que a gente às vezes não concorda muito com a instrução da palavra de Deus. E é a respeito disso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. E esse texto é um texto que se enquadra nisso. Eu vou ler e eu sei que você vai entender o texto. E eu sei também que você vai balançar a cabeça dizendo assim, meu Deus, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Está certa a palavra de Deus, né? E você gira para um lado, gira para o outro, né? Jesus está me instruindo a ter esse tipo de comportamento, e eu já vou te responder, sim, Jesus está nos instruindo a ter esse tipo de comportamento. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 27, diz assim, mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos amigos. Vocês estão acompanhando? Olha que eu estou de olho aqui, hein? Muito bem, vamos de novo então? Mas a vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos. É fácil? Não. É gostoso? Não, né? Todo mundo vingativo aí, coração vingativo, né? Então a Bíblia está dizendo assim que nós devemos amar os nossos inimigos. E mais do que isso, fazei bem aos que vos aborrecem. Amém? Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. É isso que está escrito a palavra?
Não é isso? Vocês estão acompanhando? Muito bem. O 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Tem certeza que é isso? Hã? Quando alguém vem, ele dá um tapa no seu rosto. O que a Bíblia diz? Ofereça a outra face, né? Vocês conhecem aquela história daquele cara que era muito crente? Que veio um cara e deu um tapa na cara dele. Mas ele era muito crente. Ele disse assim para o cara, olha, eu sou crente. E a Bíblia diz que eu tenho que oferecer a outra. E aí ele ofereceu a outra face e o cara deu um outro tapa na cara dele. Aí ele disse assim, tá vendo? Agora olha para o céu que você vai ver o castigo divino. Quando ele olhou para o céu, ele deu um soco no queixo dele. Não é isso que a palavra está falando. Tá? Apaga isso da gravação, corta e vamos continuar lendo aqui. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Está dizendo o seguinte, que aquele que te pede a capa, te subtrai a capa, dê também a túnica. Ou seja, dê tudo aquilo que você tem. 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem a mesma coisa. E se emprestardes àqueles que quem esperais, e se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos. Mais uma vez, está dizendo aí, amai aos vossos inimigos. E fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, será grande a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. E por fim o 36 diz assim, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O tema dessa ministração é um pouco mais de misericórdia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio da sua palavra que nós lemos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento nesta manhã. Queremos compreender, ó Pai, não somente aquilo que está no texto, mas aquilo que o Senhor tem como revelação para as nossas vidas. Por isso, nos ajude, ó Pai. Nos ajude a entender, nos ajude a receber a palavra no nosso coração. E ao recebermos, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós da sua unção, que o Senhor nos dê poder, capacitação, para que a palavra seja eficaz em nossas vidas, no nome de Jesus. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito interessante, porque ele é muito bem organizado cronologicamente. Quando você começar a ler a Bíblia, eu indico que você comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas é a biografia do Senhor Jesus Cristo e ela é muito bem organizada. Inclusive, o Lucas, ele inicia o seu Evangelho dizendo que ele fez uma pesquisa muito detalhada dos fatos, uma vez que Lucas, ele não foi discípulo do Senhor Jesus. Então, ele estudou os fatos, ele andou
com aqueles que andaram com o Senhor Jesus. Então, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós compreendemos os fatos de uma forma cronológica. E Jesus ele estava aqui já reunindo os seus discípulos e estava ensinando os discípulos e o povo, né, que o acompanhava. E Jesus ele abre um espaço para falar a respeito do amor ao próximo. E logo depois desse texto, Jesus também fala a respeito de julgar o próximo. E por que Jesus ele abre esse espaço para falar a respeito disso? Porque o povo estava com o coração cheio de ódio. E essa é a expressão correta, né? O povo ele estava com uma restrição dentro do seu coração muito grande aos seus inimigos. E naquela época o inimigo era os romanos, né? Roma havia dominado praticamente o mundo todo, né? O mundo era dominado pelo Império Romano, e o Império Romano ele perpetuou por muito tempo, porque tinha um jeito diferente de dominar os povos. O Império Romano não entrava num povo no sentido de chegar ali, dominar, matar todo mundo e assumir aquele território. Não, era uma estratégia diferente. Ele dominava o povo, não anulava a cultura do povo, não anulava a religião do povo, né? Apenas dominava o povo e controlava o povo com os impostos e com a força militar. Então nós vemos isso na palavra de Deus. Então o povo ele estava vivendo no seu espaço, no seu território, tinha a liberdade religiosa, né? Tinha toda a liberdade social, porém existia essa opressão, esse domínio romano através dos impostos e através da força militar, né, que mantinha, entre aspas, a ordem naquela região. E isso gerava uma angústia, uma tristeza e um ódio muito grande, né, dos judeus para com os romanos. Então isso estava dentro do coração do povo. E Jesus ele estava ensinando, e ele abre esse espaço para tratar a respeito disso. Porque para que algo entre dentro do nosso coração, precisa existir um espaço. Não é verdade? Não é assim? Seu guarda-roupa é desse jeito, não é? Deve ter um monte de coisa lá, né? E às vezes você está empurrando, de vez em quando você tem que fazer o quê? Tirar as coisas de lá, não é desse jeito? Aí você tira, você abre um espaço. Nosso coração é do mesmo jeito. Para que algo entre dentro do nosso coração, precisa necessariamente ter um espaço. E Jesus estava ensinando os discípulos, ensinando o povo. Jesus percebe que o coração deles estava tomado pelo quê? Pelo ódio aos romanos. E Jesus entendeu, como nós também entendemos, que era necessário que aquilo saísse, para que surgisse um espaço para algo bom entrar. Então aqui eu já deixo o primeiro ensinamento para a sua vida nesta manhã. Você precisa abrir espaço no seu coração para que as coisas boas de Deus sejam colocadas. Amém? Amém. Isso é uma necessidade. Às vezes reclamamos, mas Deus não faz nada na minha vida. Deus está fazendo. O grande problema é que não existe um espaço para as coisas de Deus, né, se alojarem. Então você precisa abrir esse espaço. E abrir o espaço é olhar para a nossa vida e ver aquilo que está dentro do nosso coração que não tem coerência com as coisas de Deus. E eu vou dizer para você, sem exceção de ninguém aqui nessa manhã, todos nós temos coisas dentro do nosso coração que não deveriam estar ali. Todos nós temos coisas dentro do nosso coração que precisam ser removidas. Por isso, quando nós lemos a palavra de Deus, né, o que a palavra de Deus nos mostra? Nos mostra aquilo que está na nossa vida e que é necessário ser mudado, ser retirado. Amém? Então, pense dessa forma.
Para que você tenha mais de Deus, você vai precisar olhar para o seu coração, para a sua vida e abrir esse espaço. Tirar essas coisas que não pertencem a Deus. Tirar essas coisas que nos faz mal, que nos impede, né, de vivermos. Gente, tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de angústia. Né, sexta-feira nós tivemos uma ministração aqui, o Davi ministrou uma palavra excelente, falando a respeito do que? De ansiedade, falou a respeito de estresse, são coisas que vão dominando a nossa mente, mas não é só a mente, domina o nosso coração, domina a nossa alma, e existe uma sede de receber de Deus, e Deus nos dá, mas quando não existe espaço no nosso coração, como que nós vamos reter aquilo que Deus está nos dando? E era a realidade desse texto. Jesus vem reunindo os seus discípulos, vem ensinando, vem curando, e a multidão começa, né, a se achegar, e Jesus está ensinando, mas antes de ensinar, continuar o ensinamento, continuar o seu ministério, Jesus ele dá uma pausa e fala assim, eu quero falar algo para vocês, algo que está dentro do coração de vocês. Qual é o pensamento, qual é o sentimento que vocês têm a respeito dos seus inimigos? Olha que pergunta, que colocação. Qual é o sentimento que você tem a respeito dos seus inimigos? Se você for estudar esse texto, muitos teólogos, né, dão uma amenizada nisso. Diz que inimigo é aquele que não tem muita intimidade contigo e tal. Você vai ver um monte de coisa, mas inimigo é inimigo. Sabe o que é inimigo? É aquele que está contra você. É aquele que não gosta de você. Qual é o seu sentimento para com aquelas pessoas que não vai com a sua cara? Qual é o seu sentimento para com aquelas pessoas que você sabe que descaradamente querem te prejudicar? Qual é o sentimento? O que você tem, né, guardado dentro do seu coração para com essas pessoas? Porque pode ser exatamente esse o sentimento que está ocupando o espaço daquilo que Deus quer colocar de bom na sua vida. Vocês estão me entendendo? Um pouco mais de misericórdia. A misericórdia é a compaixão. Né? Paixão, nós sabemos o que é. Paixão quer dizer sofrer. Quando você diz, né? Estou apaixonado, né? O menino fala para a menina, estou apaixonado por você. Né? E a menina fala, eu também estou apaixonado por você. Está dizendo o quê? Né? Eu estou sofrendo por você. Né? Eu sofro por você. Então, a palavra paixão quer dizer isso. E a compaixão quer dizer o quê? Sofrer junto. Então, quando a Bíblia nos fala a respeito de misericórdia, está nos falando também a respeito da compaixão. Você está disposto a sofrer junto com aqueles que não querem o seu bem? Ah, pastor, eu gosto muito da palavra de Deus, mas esse texto é complicado. Na verdade, eu nem queria ministrar a respeito desse texto, porque eu não gosto muito dele. Né? Não desce muito na nossa alma. Mas ontem, já com o intuito de ministrar a respeito disso, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Nani. O Nani, aqui da nossa igreja, conversando com ele, ele disse para mim assim, ô Du, eu tenho assim, sabe, uma atitude. Quando eu vejo que uma pessoa não gosta de mim, sabe, eu achei interessante. Ele me falou isso há muito tempo. Muito tempo não, creio que já há alguns meses. E ele diz assim, Du, olha, quando eu vejo uma pessoa assim, ele está falando dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem muitas pessoas que não gostam da gente, sabia disso? Ou você é um infantil? Não, né? Você sabe que dentro da igreja, aqui a igreja é o lugar onde nós temos que estar. Mas nem todo mundo gosta de você aqui, não. Só de mim. De mim todo mundo gosta, isso eu tenho certeza.
né? Mas ele dizia assim, olha, quando eu vejo uma pessoa assim, que sabe, que me olha meio atravessada, eu gostei muito e é a atitude dele mesmo. Né? Eu nem pedi autorização dele para falar isso. À noite eu não falo que ele vai estar aqui. Eu falo de manhã. E ele diz assim, quando eu vejo uma pessoa que a pessoa não gosta muito de mim, sabe, eu me aproximo daquela pessoa. Eu fico mais perto daquela pessoa. E eu olho para aquela pessoa, né, e eu encontro assim, algo bom, eu procuro encontrar algo bom naquela pessoa. Aí eu elogio aquela pessoa naquela área e tal, e eu vou me aproximando da pessoa desse jeito. Eu achei muito interessante, porque isso é exatamente aquilo que a Bíblia está nos ensinando. O que Jesus está nos ensinando. Jesus, ele dá uma pausa no momento de cura, e ele diz o seguinte, deixa eu ensinar algo para vocês. Vocês precisam cultivar dentro do coração de vocês algo chamado misericórdia, algo chamado compaixão, algo chamado piedade. O interessante da misericórdia, que a misericórdia não é algo praticado, que a gente pode praticar sozinho. A misericórdia é coletiva. Amém? Amém? Porque você pode falar assim, Du, mas eu sou muito misericordioso. Ah, é? E com quem? Comigo mesmo. A misericórdia, não é a misericórdia, ela só existe no coletivo. Você só vai conseguir exercer misericórdia nos relacionamentos com as pessoas. Então não existe outra forma de você ser uma pessoa cheia de compaixão, misericordioso ou misericordiosa, se você não se relaciona. Então quando eu digo que precisa ter um pouco mais de misericórdia, nós precisamos ter um pouco mais de misericórdia nos nossos relacionamentos. É no exercício do relacionamento. Agora nós vivemos num mundo, gente, muito competitivo, extremamente competitivo. Principalmente, né, no mundo dos negócios, né? Nos relacionamentos dentro das empresas, no relacionamento onde você trabalha, pode perceber isso. Nós encontramos um monte de coisa, mas a misericórdia é muito escassa, não é? Parece que é um querendo passar o outro para trás. Não estou dizendo que você não tem que se capacitar, melhorar profissionalmente, né, receber aí promoção, ganhar mais, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que o ambiente hoje, né, da sociedade que nós vivemos, tem um monte de coisa. E o que nós menos encontramos dentro de tudo isso é misericórdia, é a compaixão, né, é a capacidade do ser humano de sofrer com aquele que sofre. Então isso é algo muito escasso. Então o mundo vai se tornando algo mais complicado, eu podia dizer, o mundo vai se tornando algo desinteressante. E nós vamos o quê? Acabamos correndo da vida, porque esses ambientes são produzidos por nós mesmos. E a igreja, e a palavra nos ensina isso, a igreja, é eu, você, nós que conhecemos a palavra de Deus, que somos responsáveis por derramar nesses ambientes, não da justiça humana, mas da misericórdia divina. Amém? Amém? Você é chamado para isso. Nós somos chamados para isso. Nesses ambientes, nós somos responsáveis por ter um pouco mais de misericórdia, de olhar para as pessoas com um olhar diferente. Agora, existem duas formas de relacionamento. Existe o relacionamento que é o ordinário, que é aquele que é o relacionamento que eu chamo de lugar comum. O ordinário, ele é muito fácil, gente. Você ama quem te ama. É difícil? É difícil, Ricardo, você se relacionar com uma pessoa que te ama? Não é. Não é. É difícil entregar amor para quem lhe retribui com amor? É difícil? Não é difícil. Não é? É difícil você retribuir um presente para aquele que sempre lhe dá um presente? Às vezes até é uma obrigação, né? E eu vou lá no aniversário daquela pessoa, ela me deu presente, então vou ter que levar alguma coisa. São relacionamentos, gente, dentro da ordem.
do ordinário das coisas. Não existe dificuldade nisso, que é amar a quem nos ama, doar para quem nos doa, fazer para aqueles que faz para a gente. Tem dificuldade nisso? Não? Você ajudar uma pessoa, fazer algo para uma pessoa que já fez algo para você, tem dificuldade? Não existe dificuldade nenhuma nisso. Esses são os relacionamentos ordinários e que fazem parte da nossa vida. E eles devem existir. Não são ruins. Entenda isso, não são ruins. Até mesmo porque a nossa tendência é nos aproximarmos das pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente, que gostam das mesmas coisas que a gente. A tendência nossa é nos aproximar das pessoas que gostam da gente. Isso é normal e natural e faz parte da vida. Porque dentro da nossa cabeça existe aquela regra do mundo: nós sempre vamos pagar na mesma moeda. É isso que está dentro do coração das pessoas. Nós pagamos sempre na mesma moeda. Então, se me faz o bem, eu faço o bem. Se me doa algo, eu também vou doar algo. O grande problema disso é que o contrário também é uma realidade. Se pisa no meu calo, vai ver o que acontece, né? Se bate na minha face, eu nem tenho segunda vez, não. Né? É toma lá, dá cá. Né? Essa é a regra. Os relacionamentos dentro dessa ordem, que eu chamo do lugar comum, são importantes. É importante você ser uma pessoa grata. Abençoar aqueles que te abençoam. Não é importante, gente, você reconhecer? Isso na Bíblia chama honra. Dê honra a quem honra. Então não tem nada de errado nisso. Porém, o que Jesus está dizendo aqui é que o nosso relacionamento, ele não pode ficar somente nessa ordem natural das coisas. Inclusive o pastor Vilela ministrou domingo passado a respeito de viver o que? O sobrenatural. E o que eu disse? Eu disse que para a gente viver o sobrenatural, precisa deixar o natural. Parece ser algo muito óbvio e simples de entender, e é. Mas a prática disso é muito difícil. O chamado de Jesus para a nossa vida e o alerta para os discípulos naquele momento, e é o alerta para as nossas vidas, é o seguinte: saia desse relacionamento de lugar comum ordinário e passa a viver relacionamentos extraordinários. Agora, para viver o extraordinário de Deus, nós temos que pensar de uma forma muito diferente. E Jesus, ele é muito taxativo, né? Ele diz claramente: você quer viver relacionamentos extraordinários, você vai ter que sair desse lugar comum, de estar perto só dos seus amigos, de amar aqueles que te amam, de fazer para aqueles que faz por você. Você vai ter que sair disso. Você vai ter que renovar a sua mente. Você vai ter que mudar o seu coração. Você vai precisar arrancar dentro do seu coração esse ódio que nós carregamos. E não adianta me olhar assim, porque eu sei que todo mundo carrega mágoas dentro do coração. Todo mundo aqui, sem exceção nenhuma, ocupa uma parte do seu coração com raiva, com ódio, com desgosto, com angústia por causa de relacionamentos. Todo mundo aqui, sem exceção de ninguém, inclusive esse pastor que vos fala. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: você tem que mudar isso. Vocês vão ter que aprender a viver relacionamentos extraordinários. E nesse relacionamento extraordinário é fugir do lugar comum. E Jesus, ele diz: se te derem um tapa numa face, ofereça outra. Se te tomarem a capa, dê também a túnica. E se te subtraírem algo, abençoa a pessoa. Tem um livro muito interessante do Victor Hugo, um clássico da literatura mundial, chamado Os Miseráveis. E é muito interessante o livro. Né, e conta exatamente a história, uma história que se assemelha muito a respeito disso. Né, de um ladrão que, aproveitando da hospitalidade de um padre, o padre vê que ele não tem onde dormir, traz ele para dentro da paróquia,
arruma a cama, dá comida, dá tudo. E no dia seguinte, né, o ladrão acorda mais cedo, rouba, né, todos os utensílios de prata, né, ou pelo menos aquele que estava na vista, e vai embora. E lá para frente o ladrão é capturado. E eles trazem novamente para o padre. Aí o padre fala assim, não, ele não roubou nada, eu dei para ele. E diz mais, você esqueceu de levar isso. E o padre começa a pegar tudo de valor que tem ali na casa paroquial e dá para o ladrão. Ele vai embora livre e com tudo aquilo. Isso muda a história daquela pessoa. E a partir daquele momento, o ladrão, que agora já não é mais um ladrão, começa a dedicar a sua vida toda a fazer o bem para outras pessoas. Você entende o poder daquilo que Jesus está nos ensinando? Você entende o que é viver um relacionamento extraordinário? Faça primeiro aquilo que você quer que seja feito para você. Eu vou repetir isso, porque talvez seja essa frase, a frase principal que eu quero que você guarde no seu coração. Faça pelo outro. Eu não estou dizendo no relacionamento ordinário. Faça por aqueles que você tem dificuldade, aquele cuja conversa não se alinha muito. Faça para aqueles que não vai tanto com a sua cara. Faça para essas pessoas aquilo que você quer que seja feito para você. E isso é ser cristão. E isso é ser crente. Se você quer entender a palavra de Deus é um livro de misericórdia, é um livro de compaixão. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Sabe por quem? Por você. Mas no momento em que você era inimigo de Cristo, porque você era cheio de pecado. Você foi liberto do pecado quando você aceitou a obra da cruz. Mas Jesus morreu antes disso. Você entende porque a Bíblia, a obra da cruz, é uma obra, é um livro de compaixão, é um livro de misericórdia. Então, qual é o nosso esforço de fazermos para aquelas pessoas que talvez o discurso não se alinhe tão bem com o nosso? Fazer para essas pessoas aquilo que nós desejamos que seja feito com a gente. Esse é o nosso esforço. E se não pensarmos desse jeito, vamos continuar ocupando o nosso coração com aquilo que nós não deveríamos ocupar. Nós vamos continuar guardando boa parte do espaço do nosso coração para aquilo que não vem de Deus. A misericórdia é algo coletivo. Só vai existir, né, entre duas pessoas, no contexto e no conceito do relacionamento. Agora, você quer expandir aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de misericórdia? Saia dessa ordem normal e comum. Faça algo extraordinário. Ah, pastor, mas eu não consigo nem olhar para a cara daquela pessoa. Talvez você não consiga, mas você, cheio da presença de Deus, vai conseguir. Ah, pastor, eu não consigo pedir perdão. Ah, você não sabe o que o meu pai me fez. Você não sabe o que minha mãe me fez. Você não sabe o que o meu irmão fez. Você não sabe o que aconteceu aqui, pastor, dentro da igreja. Eu não consigo. Você, de certa forma, não consegue mesmo. Porque nós temos as nossas limitações humanas. E essa limitação humana vai sempre nos levar para o ordinário. Mas quer viver o extraordinário? Seja capacitado por Deus para resolver esses assuntos. Cada vez que nós nos consertamos nesses relacionamentos, um espaço é aberto dentro do nosso coração para que coisas boas de Deus sejam acrescentadas. E Deus tem coisas boas para poder acrescentar na sua vida. O que falta é espaço. Até quando nós vamos ficar carregando esses sentimentos? Até quando nós vamos carregar essas barreiras? Será que não é o momento de termos um pouco mais de misericórdia? Ah, pastor, mas
a pessoa que errou comigo, ela que está errada, ela que e pode ser que você esteja certo em dizer que ela está errada. Pode ser. Mas a Bíblia que nós temos, que nós lemos, o Evangelho que nós conhecemos, diz que se você quiser aproximar-se de Deus no sentido da misericórdia, esse tem que ser o seu foco. De consertar esses relacionamentos. De ter compaixão, piedade, de ser uma pessoa misericordiosa. E isso depende da gente. Até quando você vai carregar essa mágoa dentro do seu coração? Sofrendo ansiedade, estresse, né, como nós vimos aqui na sexta-feira. Quantas pessoas não enfrentam essas lutas, e enfrentam essas lutas porque não sabem virar a página da vida nos sentidos das angústias produzidas pelos relacionamentos. E se nós não conseguirmos vencer essas barreiras, nós sempre vamos estar limitando o espaço no nosso coração, que pode ser um espaço usado grandemente por Deus. Amém? Você está me entendendo? Então é um momento. Aproveite o momento. Aproveite a unção que Deus está derramando sobre a sua vida. Meu irmão, se você tem um parente, e eu falo isso, sabe, com toda a autoridade da palavra de Deus e na unção que Deus já está derramando sobre esse lugar. Você tem um parente, às vezes parente próximo, que você ainda nutre, alimenta esse ódio, esse rancor. Não é um momento de você abrir esse espaço para coisas boas de Deus acontecerem na sua vida? Não é um momento de você consertar isso? Tem gente dentro da própria casa, a mulher que nutre rancor e quem sabe não até ódio pelo marido pela mulher, estão juntos por quê? Porque a Bíblia diz que não pode separar. E está certo, isso é uma verdade bíblica. Mas pode estar junto e está bem. Mas precisa sair desse ordinário para entrar num outro nível, que é o nível do relacionamento extraordinário. Isso depende da gente. Até quando você vai ficar limitando aquilo que Deus quer fazer na sua vida, enchendo o seu coração dessas coisas? Ah, eu vou trabalhar naquela firma só porque eu preciso do din-din. Tá certo. É errado isso? Só um não? Trabalhar para receber um qualquer um Marcelo? Você trabalhar para receber um qualquer um, né? Se não pagar o ordenado no final do mês, o outro mês você não vai, não é? Vai procurar outro, né? Não é errado isso, não. Mas o nosso ambiente de trabalho pode ser um bom ambiente de trabalho. Pode ser um bom ambiente de trabalho. Ah, pastor, é que você não conhece a firma que eu trabalho. Você não conhece a empresa. Você não conhece o escritório. Como que é aquele clima lá? Você foi colocado lá para mudar essa história. E é nisso que eu creio. Se você for uma pessoa cheia de misericórdia, deixar de pagar na mesma moeda, começar a fazer para as outras pessoas aquilo que você quer que seja feito para você, mesmo que essa outra pessoa seja uma pessoa muito distante do seu conceito de amizade, se você entender isso, você vai mudar o ambiente. Você pode mudar o ambiente da sua casa, do seu trabalho, você pode mudar o ambiente na rua, com os seus vizinhos. Tem gente que não fala com o vizinho. Ah, por quê? É por causa do gato do vizinho. Por causa do cachorro do vizinho. Se fosse por causa disso, né, tem um vizinho nosso lá que tem uma dezena de gatos, não tem? Tem um monte de gato, um monte de gato. Um monte de gato. Um monte mesmo, né? Mas bastante tempo atrás, estava na calçada, né, ele passou um senhorzinho, né? E começou a conversar comigo. Ó, vizinho, né, eu sei, né, que tem esse monte de gato, e às vezes o gato passa em cima do telhado, né? Passa em cima do telhado e tal. Eu sei, tem um monte de gato, sei que eles passam aqui e tal. Né? Ele começou a explicar que a esposa dele era doente, muito doente, né? E ela pegava os gatos. Né? E a única coisa que acalmava ela era a questão
dos gatos, né? E ele falando daquele jeito, ele entendendo que aquilo incomodava os vizinhos, mas ele procurando, né, fazer com que a gente também entendesse aquela situação, né? E eu disse para ele, olha, não tem problema, a gente bate água aqui, né? Não tem problema se a gente tiver que lavar o quintal algumas vezes a mais, não tem problema. E se precisar de ajuda com ela, nós estamos aqui para poder ajudar. Às vezes nós não sabemos a história toda. Ah, mas aquela pessoa me maltratou naquele dia. Você sabe o que aquela pessoa estava passando? Qual que era a condição de vida dela naquele momento em que talvez ela tenha falado aquilo para você? O que estava acontecendo na vida dela, nós não sabemos. Nós não sabemos. Ah, aquela pessoa é ruim, ela é ruim mesmo, só faz maldade para os outros. Por quê? Será que ela não está simplesmente replicando aquilo que é a realidade da vida dela? E quando nós começamos a olhar com os olhos divinos, com os olhos de Deus para as pessoas, nós vamos mudando. Você quer avançar em Deus? Observe aquilo que Deus está falando para você. O ordinário é ótimo. Fazer churrasco com aqueles que nos amam e que a gente ama é fácil, gente. Fácil. Mas às vezes chegar até uma pessoa que nos magoou, nos chateou por algum motivo e dizer assim, olha, eu amo a sua vida. Eu quero o seu bem, porque o texto fala isso. Eu quero o seu bem. Sabe, aquilo que aconteceu entre a gente, sabe, isso já está anulado. Isso já não existe mais. Pode ser que essa pessoa nunca mude. E eu vou dizer para você que eu quero ser sincero contigo. Pode ser que, e eu sei que Deus está derramando sobre você uma unção, amém? Amém? Eu sei que você pode sair daqui com um desejo profundo no coração de resolver situações. Eu sei que muitas pessoas aqui vão sair daqui com essa intenção de resolver, de pedir perdão, de acertar esses relacionamentos, de buscar esse extraordinário. E glórias a Deus pela sua vida que está entendendo isso e já está recebendo essa capacitação. Mas eu tenho que ser verdadeiro com você. Pode ser que você encontre um ambiente muito receptivo, onde você ganhe um abraço e também um pedido de perdão. Pode ser, mas pode ser o contrário também. Que isso não mude a realidade da pessoa. Que a pessoa continue sendo a mesma pessoa que ela sempre tem sido. Pode acontecer. Mas eu digo, quem toma essa atitude nunca mais será a mesma pessoa. Amém? Porque isso não é para mudar a outra pessoa tão somente. Isso muda a gente. Isso muda. Quando eu procuro resolver, agir com misericórdia, acrescentar na vida daquele que subtraiu, abençoar aquele que me amaldiçoou, amar aquele que me odeia. Ah, meu irmão, isso pode ser que nem mude a outra pessoa, mas isso muda a nossa vida. Nós não temos a garantia que as pessoas vão mudar tendo essa atitude. Mas existe uma garantia. Sabe qual é? De quem vive no amor de Deus, do amor de Deus recebe. Amém? Existe essa garantia. Quem vive do amor de Deus, do amor de Deus recebe. Um pouco mais de misericórdia. Um pouco mais de compaixão. De olhar para o próximo, para o outro, com os olhos de Jesus. Jesus estava ensinando os seus discípulos. E Jesus percebeu que existe muita coisa dentro do coração deles. E Jesus entendeu, não vai. Eles não vão conseguir receber com esse olhar de ódio. Então Jesus diz, olha, ame os seus inimigos. Ame os seus inimigos. Sejam misericordiosos. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, com certeza, colocou muitas coisas na sua mente.
não querendo ser místico, mas na pretensão de deixar algo espiritual dentro do seu coração, eu quero lhe dizer algo. Talvez tudo aquilo que você tem, ou uma boa parte daquilo que você tem vivido, e que você reconhece que são impedimentos na sua vida, sejam frutos de relacionamentos quebrados. Sejam frutos de desentendimentos, de discussões, de brigas. Pode ser que aquilo que tem limitado a sua vida espiritual seja exatamente isso. Um perdão não liberado, uma atitude a qual faltou misericórdia da sua parte, compaixão. Pode ser que seja isso. Talvez você tenha orado muito a Deus, pedindo ao Senhor, e olha para a sua vida não vai. Mais uma vez, não querendo ser místico, mas querendo deixar algo espiritual para a sua vida. Pode ser que o que lhe falte é um pouco mais de misericórdia. Um pouco mais de misericórdia para aqueles que te amam, não. Um pouco mais de misericórdia para aqueles que erram contigo. Para aqueles que erraram com você. Para aqueles que falharam contigo. Porque se você abrir esse espaço no seu coração, algo novo vai ser derramado. Ao invés de ódio, vai ser mais amor. Ao invés de ansiedade, será uma tranquilidade, uma paz que excede todo o entendimento. É isso que Deus tem para a sua vida. E se você reconhece que você precisa disso, se você já identificou situações como essa que precisam ser resolvidas, mas que humildemente você disse, eu não sou capaz. Pois bem, a unção e o poder de Deus já estão sendo derramados sobre a sua vida. Deus vai lhe capacitar e já está lhe capacitando no nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé neste momento, continue com os olhos fechados. Nós vamos ministrar aqui uma canção e depois eu vou orar com você. Mas entenda algo. Nós vamos crescer na medida do nosso nível de misericórdia. Os seus relacionamentos, a sua casa, a sua família, o seu ministério vai avançar no nível de misericórdia que você se permitir um pouco mais de misericórdia. Um pouco mais de misericórdia por aqueles que não têm o entendimento. Um pouco mais de misericórdia por aqueles que talvez ainda não compreenderam que a vida é muito mais do que é ofertado aí no mundo. Um pouco mais de misericórdia por aqueles que estão aqui dentro dessa igreja, junto com você, caminhando uma batalha de fé, e que também diante desse relacionamento nos machuca, nos magoa. Um pouco mais de misericórdia. Nós precisamos ter um pouco mais de misericórdia entre a gente aqui. Nós conhecemos a verdade nos libertou. Um pouco mais de misericórdia dentro da igreja, porque se não começar aqui, como será possível isso existir no mundo lá fora? Mais misericórdia de Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me
olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Senhor, eu oro por todos aqueles, ó Pai, que ouviram e compreenderam essa palavra, ó Pai. Eu oro por todos aqueles que já entenderam que precisa se libertar de situações. A libertação é necessária para aqueles que querem avançar. Por isso, ó Pai, eu te peço neste momento que o Senhor derrame da sua unção, do seu poder, capacite aqueles, ó Pai, que tomaram essa decisão de não viver mais preso em situações, de ter misericórdia, de ter atitudes de compaixão, resolver aquilo que precisa ser resolvido, que o Senhor os capacite, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Diga amém, você que crê. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. Amém, amém. Quando você questionar Deus, Deus, eu busco, mas eu não recebo. Talvez Deus já esteja te dando. O que falta é espaço no seu coração. Vamos abrir espaço para que o novo de Deus invada a nossa casa e o nosso coração, no nome de Jesus, amém? Sobre a sua vida existe uma unção. Não perca essa unção. Se liberte de situações. Deus lhe capacitou aqui nesta manhã para isso, amém? Glórias a Deus. Então, essa semana é uma semana cheia, graças a Deus. Na dia 12 nós teremos o evento das crianças, culto também, né? Quinta-noite vai ter o culto. Na sexta nós teremos a segunda ministração da conferência de cura, culto dos jovens e adolescentes aos sábados, e no domingo que vem estaremos aqui nos dois cultos. Esse próximo domingo, gente, é um domingo de convocação para a igreja, né? Nós vamos propor, né, promover uma aliança aqui, direcionada por Deus, em relação, né, a visão da igreja. A visão da igreja, ela é uma para todas as igrejas, é ir falar do evangelho, pregar a palavra de Deus. E para isso, gente, né, é necessário a igreja. Os anjos não têm a responsabilidade, não podem pregar a palavra. Quem prega a palavra, né, sou eu e é você, amém? Então vai ser esse chamado, essa convocação. Nós vamos orar, nós vamos ungir aqui os nossos líderes, né, e vai ser uma bênção de Deus. Então não perca os próximos capítulos, amém? Que Deus lhe abençoe, que você tenha uma excelente semana abençoada por Deus. 1, 2, 3, glória a Jesus!